Olha, eu vou dizer um negócio a vocês. Veja como um árbitro define o jogo para o Grêmio. Foi assim que aconteceu hoje, gente. Uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro esse ano. Porque o VAR chama, o VAR mostra e o árbitro Bruno Arleu de Araújo batendo testa. Quando o Brett White foi quem pisou na mão do Marcos Felipe. Fala, Nilson. Marcos Felipe detalha o lance, vamos ouvir. Sobre o pênalti, eu recolho o meu braço, ele pisa no meu braço e o Bruno marca o pênalti. Tem que deixar para nossa diretoria analisar lá, conversar com o pessoal da CBF. Foi assim, nós perdemos ponto sem explicação, entendeu? Ele expulsa o Caio antes do meio de campo. Então, assim, levantar a cabeça, que quarta-feira a gente tem uma final e seguir em frente. Tá aí, Trevidante, ele detalha, correto, ele tira o braço e ainda recebe o pisão no antebraço e ele marca a pênalti. Pois é, foi escandalosa essa arbitragem por esse lance. Veja que o lance... Aí o Nelson foi antecipadamente falando, né? Olha, ele vai voltar atrás. Até para não parecer que ele é intransigente, que tá marcando somente pro Grêmio. Mas esse pênalti é um dos maiores escândalos do futebol brasileiro esse ano no Campeonato Nacional. Vocês vão ver várias vezes, é o Brasil inteiro, todo mundo viu. Natal não quero saber porque o comentarista da TV, não precisa de comentarista de TV nenhum. Toda a nossa equipe também viu o lance, como você, torcedor, também deve ter visto. Não tenho dúvida com relação a isso. Um escândalo absurdo. O Bahia foi roubado dentro da arena do Grêmio. Independente dos erros do Bahia no primeiro tempo, não ter marcado logo 1 ou 2 gols para matar esse Grêmio. Então, pior pro Bahia, porque essa arbitragem tendenciosa desse árbitro. E outra, hein? O presidente da CBF, Samir Chaves, foi eleito hoje. Então essa comissão de arbitragem ainda é do Edinaldo Rodrigues, é o Rodrigo Martins Sintra. É ele ainda que está lá. Tem que mudar essa arbitragem do futebol brasileiro. Esse presidente da CBF tem que ver isso aí. Tá? Ele está assumindo hoje, tem que ver isso aí, tem que mandar embora essa comissão de arbitragem. Tem que tirar tudo que resta do Edinaldo Rodrigues dentro da CBF, gente. Tem que tirar tudo que tem de lá. Todo mundo que foi indicado por ele tem que sair da CBF. Deixa eu colocar a galera falando comigo no 94040100. Cadê a minha equipe do... Aqui, viu, Márcio? Muita reclamação com a arbitragem, mas também muita reclamação com a falta de pontaria dos atacantes do Bahia, Márcio. Mas eu falei isso na abertura aqui do programa. Falei, olha, isso não tira a incompetência do Bahia no primeiro tempo. Mas vamos lá, gente. O foco não é arbitragem. Tá, eu também não gosto de ficar falando de arbitragem, mas isso foi um escândalo. É um escárnio isso aí, gente. Na cara dura. Cara, o VAR chama, ele vai lá e fica debatendo com o VAR, pô. Não tem dúvida, o cara pisa no braço do goleiro do Bahia. Então, isso é um fator que dá a vitória ao Grêmio. Ponto. Agora, o Bahia não ganhou o jogo por sua incompetência no ataque, também não fazendo os gols. Verdade também, a gente não vai esconder isso. Mas se você perder um jogo roubado desse jeito, pô, você escancaradamente aí, pelo amor de Deus, não vou deixar de falar isso nunca. Nunca. E olha, se vocês me conhecem, sabem que eu não sou de chorar com arbitragem em jogo nenhum. Eu até acho que o árbitro normalmente acerta em um lance assim, porque no momento o VAR corrige, sabe, o VAR tá aí pra isso. Ele poderia ter errado no lance ali na hora, mas não vale, teria que corrigir, e nem isso ele fez. A má vontade desgraçada desse Bruno Arleu de Oliveira. De Araújo, né? De Araújo. Pelo amor de Deus. Eu acho que a queixa procede porque as duas coisas aconteceram, Márcio. O Bahia perdeu alguns gols, perdeu uns 4 ou 5 situações que teria que ter feito o gol. Foi chance clara, frontal, boa de fazer. Isso daí aconteceu. O Bahia mostrou hoje incompetência ofensiva e não abriu o marcador, né? Agora, o pênalti assinalado, ele deu a derrota, porque os gols perdidos colocaria o jogo no 0-0, né? Que seria também um resultado ruim pelo volume que o Bahia praticou hoje, né? Mas a penalidade muito mal assinalada, sem chances do árbitro errar, porque o VAR chamou ele, porque não concordou com a marcação, ele retrucou, como você falou, e cravou o pênalti decidiu o jogo. O jogo que começou com o Grêmio pressionando na etapa inicial a saída de bola do Bahia. O Bahia não aceitou isso, começou a forçar a construção de trás, foi equilibrando o jogo e fechou o primeiro tempo jogando melhor do que o Grêmio, tendo 3 ou 4 oportunidades ali muito boas de abrir o marcador. Foi para o intervalo do jogo, o jogo volta mais ou menos no mesmo sentido, que é normal, o time da casa ali dá aquele abafa inicial e o Bahia aos poucos
foi se soltando, as oportunidades sinalizavam que iriam voltar. Quando teve o lance do pênalti, após o pênalti teve aqueles 5, 10 minutos, Bahia um pouquinho fora do ar e depois continuou amassando. O Grêmio também foi todo para trás, porque é um time que está inseguro, um time que vem de resultados negativos, ele procurou se defender, o jogo ficou naquele abafa ali com muitos jogadores dentro da área. É diferente, quando você joga nos contra-ataques, você finaliza, o adversário tem 2, 3 ali dentro da área. O Grêmio tinha 7, 8 nas jogadas, então é difícil você fazer o gol no segundo tempo. O jogo era para ser definido na etapa inicial. Teve chance no segundo tempo? Teve, mas as do primeiro tempo foram mais claras, mais organizadas. O Bahia jogou melhor do que o Grêmio? Jogou melhor do que o Grêmio. Se você somar os 2 tempos, sim, jogou melhor do que o Grêmio. O Grêmio faz uma péssima campanha, mas não vai ficar para sempre ali atrás. Inclusive já saiu com esse resultado. Então o Bahia poderia ter vencido um time que vai sair dali e que vai brigar no meio da tabela por esse elenco que tem, que ainda joga mal, que ainda produz muito menos do que o Grêmio faz, mas que a gente sabe que vai crescer um pouco. Não vai bater lá na frente, mas vai ficar naquele bloco ali. Então o Bahia desperdiçou uma chance grande de trazer um resultado positivo. Teve coisas boas, essa é uma derrota que abate o Bahia, que deixa o Rogério cheio de dúvidas para enfrentar o Inter? Não, porque ele vai trazer coisas positivas que houve no jogo, né? O Bahia teve instantes de controle de circulação, de posse do Caio e o Everton coordenando, de infiltrações, de jogadas na área, tanto é que o torcedor, com razão, e todos nós reclamamos da quantidade de gols perdidos. Os gols foram achados, foram dados pelo Grêmio ou construídos pelo Bahia? Foram construídos pelo Bahia. Então houve o mérito na construção, na criação e a deficiência no momento mais importante, um dos mais importantes, que é o instante da finalização. O torcedor está certo quando diz o City tem que trazer um jogador para definir com capacidade maior na hora de finalizar gol. Isso daí é preciso fazer, o Bahia tem que crescer nesse aspecto. Fez uma atuação boa, ela não sai tão elucidada nesse aspecto, Márcio, porque o resultado foi negativo. Se o Bahia empatasse ou vencesse por 1-0, essa mesma atuação em campo seria olhado com outros olhos. Beleza, então esse é Nelson Góes para a CRL Engenharia, excelência e manutenção predial. Atenção para enfrentar os dias de chuva. Prefs trabalha o ano inteiro. Em caso de emergência, ligue 199. É o telefone da Codesal, Prefeitura de Salvador. Torcedor comigo no 94040100. Fala, torcedor. Boa tarde, equipe dos Galácticos. Quem fala aqui é Laércio da Ribeira. Boa tarde, toda a bancada. Márcio Martins, pior partida de Everton Ribeiro. Everton Ribeiro não tá levando a partida a sério, tá brincando. Se o juiz marcar esse pênalti, é culpa dele, que não foi falta nele não, ele simulou. Tem que jogar sério, rapaz. Comenta aí e segue a líder, é a melhor do mundo. Mas essa jogada do meio campo, Nilson, da falta do Everton Ribeiro, que não foi constatada, ele vai na disputa de bola, o árbitro entendeu que não foi falta e eu também achei que não foi. Tá, mas tem nada a ver com a penalidade. Nada a ver, ou seja, a penalidade foi mal marcada, gente. Não tem que culpar aquele jogador por um pênalti que não existiu. A gente tá colocando aqui, porque o pênalti tá um gol. Mas não teve pênalti. O árbitro tinha que ter o discernimento e assim, porra, tudo bem, o Grêmio tá pressionado, o Grêmio tá reclamando todo o jogo, mas não é agora, em cima desse lance, que eu vou ter que recuperar o Grêmio. Então, Nilson, me parece que o que ele fala é que a culpa é de Everton. O culpado é Everton. Não, o culpado é o árbitro, que é descarado, que marcou um pênalti desse, porra. O lance do Everton Ribeiro, ele não deu, tudo bem, tem árbitro que pode dar um toquezinho ali, ele entende que falta, desloca o jogador, ele mandou seguir, aí tudo bem, não é nada de anormal. Mas a questão do pênalti não tem culpa do Everton Ribeiro. Tem jogador que erra, né, Márcio? Que entrega gol, que passa errado, o goleiro toma frango, né, posicionamento errado. Mas os jogadores do Bahia, no gol do Grêmio, não teve culpa nenhuma. Nenhum goleiro teve culpa, foi falta em cima do goleiro. Então, erro foi da arbitragem. A arbitragem influenciou diretamente o resultado do jogo. O resultado do jogo foi influenciado pela arbitragem. O Everton Ribeiro, você pode questionar o baixo rendimento, né, a dinâmica menor, né, Nelson? Nelson disse que o carro dele só tem até a terceira marcha, em certos momentos do jogo, e é verdade. Agora, culpar Everton pelo gol, não tem nada a ver.